Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar início a um novo assunto que é o tópicos de grupos. De forma semelhante ao que a gente fez no estudo de anéis, a gente está interessado em olhar para um conjunto com uma operação que permita manipular os elementos desse conjunto. Aqui a gente vai fazer uma simplificação nas exigências que a gente faz de propriedades que essa operação precisa ter, mas que também ao mesmo tempo acarreta numa complexidade um pouco maior, uma necessidade de prestar mais atenção nas coisas que estão sendo feitas. Esse assunto de grupos tem aplicação na matemática, aplicação em problemas práticos. Mais para frente eu vou mencionar algumas aplicações de grupos. Vamos primeiro introduzir esse conceito, ver alguns exemplos, depois eu falo um pouco sobre essas aplicações. Bom, então qual que é a definição de grupo? Como sempre, eu vou começar com um conjunto não vazio, G, e aí nesse conjunto eu vou supor definida uma operação binária. Lembrando, qual que é a definição de uma operação binária? É o que? É uma função que vai do produto cartesiano de G por G em G, que faz o que? Ela pega um par de elementos AB no conjunto G e transforma isso em um elemento ainda no conjunto G. Então o resultado dessa manipulação de A por B tem que ser ainda um elemento que está no conjunto G. Então se eu tenho essa operação binária que satisfaz o que? Para todos x, y, z que eu pego no conjunto G, se eu faço x operado com y, depois opero com z, isso é a mesma coisa que x operado com o resultado y com z. Essa propriedade é a propriedade associativa, que a gente já viu para o caso de anel. A gente exigia que a operação do anel seja uma operação associativa. Além disso, tem que existir um elemento nesse conjunto G, que eu vou denotar por E, de modo que o que? Quando eu opero x com E, isso dá o x, que é a mesma coisa que o E operado com x, isso para todo x no conjunto G. Isso aqui é o que? É a existência do elemento neutro também, que era uma condição que a gente colocava na hora de definir anel. Então esse elemento E vai ser chamado de elemento neutro ou unidade do conjunto G. E se para cada x em G existe um y no conjunto G, satisfazendo a condição que o quê? Quando eu opero x com y, isso dá o elemento neutro esse que a gente encontrou na condição 2, novamente aqui. Isso é análogo ao que a gente faz para o caso de anel. Então x operado com y tem que ser igual a E, que tem que ser a mesma coisa que y operado com x. Esse elemento y vai ser chamado de inverso ou oposto de x. Então se o meu conjunto G tem essa operação binária que satisfaz essas três condições, eu vou dizer então que esse conjunto G é um grupo. Então para ser grupo basta ter uma operação binária no conjunto G satisfazendo essas três operações, que são o quê? A associatividade dessa operação tem que ser uma operação associativa, essa operação tem que possuir elemento neutro e todo elemento precisa possuir um inverso nessa operação, um inverso ou um oposto. Então se o conjunto tem essa operação satisfazendo essas três condições, a gente vai dizer que esse conjunto é um grupo. Aqui, prestar atenção que a gente não exige para ser grupo que essa operação seja uma operação comutativa. Então, como eu não estou exigindo que ela seja comutativa, quando eu vou verificar a existência do oposto, eu tenho que calcular x operado com y e y operado com x, porque, em geral, essas duas coisas vão ser distintas. Então, para garantir que o y é de fato o oposto do x, a não ser que eu saiba que essa operação é uma operação comutativa, eu preciso checar sempre os dois lados dessa condição. O mesmo é válido aqui também na existência do elemento neutro. Como eu não tenho, de novo, a hipótese que essa operação é comutativa, para garantir que um certo E é elemento neutro, eu preciso verificar x operado com E operado com x. Então, se a operação satisfaz essas três condições, a gente vai dizer que o par formado por G e essa operação é um grupo. Nesse caso aqui, quando essa operação asterisco aqui é uma operação do tipo soma por quê? Porque essa operação pode ser alguma coisa desse tipo daqui, x mais y menos 3, por exemplo. Essa operação asterisco não é a soma usual de números, mas ela se comporta simplesmente manipulando o quê? Somas e subtrações. Então, se essa operação for uma operação de soma, um tipo de soma, a gente vai chamar esse grupo de um grupo aditivo. Se essa operação for uma multiplicação, um tipo de multiplicação, novamente, poderia ser algo desse tipo daqui, x mais y menos xy sobre 3. Aqui eu estou envolvendo não só uma soma, mas uma multiplicação desses dois elementos. Então, se essa operação for um tipo de multiplicação, a gente vai dizer que esse grupo G é um grupo multiplicativo. E quando não houver chance de confusão
com relação a qual operação que eu estou considerando, eu vou dizer simplesmente que esse conjunto é um grupo. Como eu disse, para ser grupo, basta que essa operação satisfaça as três condições, que é o quê? Associatividade, existência de neutro e existência de oposto. Pode acontecer dessa operação ser uma operação comutativa. Quando isso acontece, a gente vai dizer que o grupo G é um grupo comutativo. Quando eu digo que um grupo é comutativo, significa o quê? Que ele é grupo, que esse conjunto com operação satisfaz a definição de grupo, e além disso, que essa operação é comutativa. Ou a gente também pode chamar ele de um grupo abeliano, em homenagem ao matemático Abel, que foi um dos primeiros a estudar esse tipo de grupo. E aí a gente vai chamar o grupo de comutativo ou abeliano quando essa operação asterisco for comutativa, ou seja, quando x operado com y for igual a y operado com x, independente da escolha de x e y no conjunto G. Alguns exemplos de grupos são os seguintes. Se eu pego o conjunto dos inteiros com a soma, então esse conjunto sempre vai ser um grupo, né? A gente sabe que a soma nos inteiros é associativa, tem elemento neutro, que é o zero, e todo mundo tem um oposto, que é simplesmente o negativo. E essa soma é comutativa, então esse conjunto é sempre um grupo e um grupo abeliano. Agora, se eu olho para os inteiros com a operação de multiplicação, esse conjunto não é grupo. Por quê? A multiplicação dos inteiros, a gente sabe que ela é associativa, existe um neutro na multiplicação, que é o 1, fazer x vezes 1 é x, que é a mesma coisa que 1 vezes x, para qualquer x número inteiro, só que nem todo número inteiro tem um inverso. Aqui, no caso da multiplicação, eu vou querer resolver a equação que é x multiplicado com y, dando 1, e y multiplicado com x, dando 1. Isso no conjunto dos inteiros não é verdade sempre, né? Se eu pego, por exemplo, 2, não existe nenhum número inteiro y tal que 2 vezes y dá 1. Então, 2 vezes y é diferente de 1 para todo y que eu pego em Z. Então, como nem todo elemento tem inverso, esse conjunto não é grupo. O conjunto dos racionais com a soma também vai ser um grupo, e esse grupo é comutativo, é um grupo abeliano. O conjunto dos racionais menos o zero vai ser sempre um grupo abeliano. A nova multiplicação nos racionais é associativa. Existe elemento neutro, que é um 1, fazer x vezes 1 é x, que é 1 vezes x, para qualquer x em que é asterisco. Se eu pego um número racional num número x qualquer, se eu multiplico x por 1 sobre x, isso dá 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x multiplicado por x para qualquer x número racional não nulo. Então, a operação de multiplicação no conjunto dos racionais menos o zero satisfaz a definição de grupo, e obviamente, né, a multiplicação dos racionais é sempre comutativa. Também vai ser um grupo comutativo o conjunto dos reais com a soma, a mesma coisa, os reais não nulos com a multiplicação também é um grupo abeliano, um grupo comutativo, e o mesmo vale para os complexos com a soma e para os complexos não nulos com a multiplicação. Vão ser sempre grupos e grupos abelianos. Também outro exemplo de grupo abeliano é o conjunto Zm com a soma. A gente sabe que a soma de classes de equivalência é associativa, possui elemento neutro, que é a classe do zero, e para qualquer x que eu pego em Zm, eu posso pegar a classe do m menos x, que aí quando eu somo x barra com m menos x, isso sempre dá o zero barra. E essa operação de soma é comutativa, então esse é um grupo, e esse grupo é um grupo comutativo, um grupo abeliano. Vamos ver um exemplo, então, não trivial de um conjunto que satisfaz a definição de grupo. Então, eu vou pegar o conjunto dos números reais com operação asterisco dada como x operado com y é x mais y menos 3. Isso para qualquer x e y números reais. Então, o conjunto dos reais com essa operação de soma, com essa operação asterisco definida aqui, vai ser sempre um grupo abeliano. Como é que eu verifico isso? Eu preciso verificar que esse conjunto satisfaz as três condições, né? Que essa operação é associativa, que ela admite um elemento neutro e que todo mundo admite um oposto nessa operação. Então vamos verificar isso. Então a primeira condição, né, que eu vou fazer, eu vou pegar elementos x, y e z, números reais. O que a gente tem? Eu quero verificar se essa operação satisfaz essa condição. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar primeiro esse lado da equação, resolver esse outro e comparar o resultado. Então, o que é x operado com y, depois isso operado com z? O que essa operação asterisco faz? Ela pega o primeiro elemento, soma com o segundo e subtrai 3. Então, isso daqui é o quê? É o primeiro mais o segundo menos 3. E eu estou pegando isso tudo e operando com o outro número real z. O que essa operação vai fazer? Vai pegar o primeiro
primeiro elemento, que é isso tudo aqui, somar com o segundo e subtrair 3. Então, se eu desenvolvo isso, x mais y mais z menos 6. Agora, o outro lado é o que? É x operado com o resultado de y operado com z. Isso aqui é o que? É x operado com o resultado. O que é y operado com z? É o primeiro mais o segundo menos 3. Agora, o que essa operação faz? Ela pega o primeiro elemento, soma com o segundo e subtrai 3. Então, vai ficar o que? X mais y mais z menos 6. Agora, esse final aqui é idêntico a esse final aqui. Logo, x operado com y operado com z é a mesma coisa que x operado com y operado com z, que era o que a gente queria. A segunda condição é o que? Tem que existir nesse conjunto G um elemento tal que x operado com e dá o próprio x e e operado com x dá o próprio x. Aqui, como eu não tenho a hipótese da comutatividade, eu tenho que checar essas duas igualdades aqui para poder garantir que um certo elemento é o neutro. Como é que eu vou fazer para determinar esse neutro? Eu vou fazer como no caso do anel, vou fazer um rascunho primeiro tentando determinar um candidato a elemento neutro, e aí, uma vez que eu obtiver esse candidato, eu vou checar se realmente ele funciona ou não. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se tem um elemento tal que x operado com e dá o x para qualquer x real. Mas o que é x operado com e? É o primeiro mais o segundo menos 3, e eu quero que isso seja igual a x sempre. Então, posso cancelar esse x com esse x, e aí a gente obtém que o e vale 3. Então, meu candidato é neutro, é um número real 3. Isso aqui está no meu conjunto R. Vamos verificar que ele de fato é neutro. Então, tome e igual a 3 pertencente aos reais. Assim, o que a gente tem? Se eu faço x operado com e, isso é x operado com 3, pela definição da operação é o primeiro mais o segundo menos 3, que isso dá x. E se eu faço e operado com x, isso é 3 operado com x, que é o que? O primeiro mais o segundo menos 3. Só que essa soma aqui é uma soma nos reais. Então não importa a ordem que eu faço, que novamente dá o x e isso funciona para todo x em R. Logo, e igual a 3 é o elemento neutro dessa operação em R. Finalmente, a terceira condição diz o quê? Para cada x existe um y. Então, para cada valor de x, eu preciso determinar uma fórmula, um meio de encontrar esse y. E aqui também, como por definição, para ser grupo não precisa de ser comutativo, eu preciso checar que vale essa igualdade e verificar que vale essa outra aqui também. E aqui, esse elemento neutro que está aparecendo aqui, esse e que está aparecendo aqui, é o elemento neutro que a gente achou no caso anterior. Então, vamos de novo, vamos fazer o rascunho e ver como é que eu determino esse valor. Então, eu quero saber o que? Dado um x em R, é possível encontrar um y de modo que x operado com y dá o e. Agora, o que é x operado com y? É o primeiro mais o segundo menos 3 igual ao e que a gente encontrou, que vale o quê? 3. Resolvendo isso aqui para isolar o y é o valor que eu quero encontrar, o x eu conheço, eu quero saber quem que é o y. A gente tira o quê? Que o y vale 6 menos x, que isso aqui é sempre um número real, independente do valor do x. Então, o meu candidato a elemento oposto é quem? Esse valor aqui. Vamos verificar que ele de fato é o oposto. Então, dado x em R, tome y igual a 6 menos x, que também é um número real. Daí o que acontece? Se eu faço x operado com y, isso é x operado com 6 menos x, mas a definição da operação asterisco é o que? É o primeiro mais o segundo menos 3. Aqui eu estou com uma soma nos reais, vale todas as propriedades da soma nos reais, comutatividade, suscetividade. Isso sobra só 3, que é o elemento neutro que a gente havia calculado. E se eu faço y operado com x, isso é 6 menos x operado com x, a definição da operação é o que? É o primeiro mais o segundo menos 3, que isso vai dar novamente 3, que é o elemento neutro que a gente havia calculado. Então, de fato, esse valor aqui é o oposto do meu x. Logo, 6 menos x é o oposto de x na operação asterisco, que foi definida em R. E aí, como o conjunto dos reais com essa operação satisfaz as propriedades que definem um grupo, então, portanto, R com essa operação asterisco é realmente um grupo. Além disso, a gente quer mostrar que esse grupo é um grupo abeliano, ou seja, que ele é comutativo. Além disso, para todos x e y em R, o que a gente tem?
x operado com y, por definição, é o primeiro mais o segundo menos 3, mas essa aqui é uma soma nos reais que é comutativo, então eu posso escrever como sendo y mais x menos 3, só que y mais x menos 3 é a definição de y operado com x, ou seja, essa operação asterisco é comutativa, logo R com essa operação asterisco é um grupo abeliano como a gente queria. Agora, se eu pego o conjunto Zm menos o zero com a operação de multiplicação, esse conjunto vai ser um grupo? Para ser um grupo, o que tem que acontecer? A primeira condição é que essa operação tem que ser uma operação binária nesse conjunto, ou seja, essa operação tem que pegar duas classes e ao multiplicar, isso precisa continuar sendo um elemento desse conjunto. Isso é verdade independente das classes A barra e B barra que eu pego? Não, né? A gente já viu quando a gente estava falando sobre anéis, que nesse conjunto Zm, dependendo de como for esse valor de m, é possível multiplicar duas classes diferentes do zero barra e o produto disso ser o zero barra. Por exemplo, no Z6, se eu pego o conjunto Z6 menos o zero barra, se eu pego a classe do 2, ela é diferente do zero barra, a classe do 3 é diferente do zero barra, só que quando eu faço 2 barra vezes 3 barra, isso dá 6 barra, que é o zero barra, e esse resultado não pertence ao Z6 menos o zero, ou seja, nem sempre essa operação de multiplicação aqui vai ser uma operação binária nesse conjunto, porque vai depender justamente desse valor m aqui, então isso não é grupo em geral. Agora, novamente nos reais, vamos considerar uma operação asterisco dada como x operado com y vale y para quaisquer x e y em R. Com essa operação, o conjunto dos reais é um grupo. Para ver isso, eu preciso verificar o que? Se essa operação asterisco é associativa, se tem elemento neutro e se admite inverso, ou oposto para todo x. Bom, para a primeira condição, para todos x, y e z em R, o que a gente tem? X operado com y operado com z é o que? Qual que é a definição dessa operação? Ela pega dois elementos x e y e leva onde? Na segunda entrada que aparece aqui. Então, vou começar aqui primeiro dos parênteses. Então, x operado com y é y operado com z. Mas y operado com z é o que? É sempre a segunda entrada, que é z. Agora, se eu faço x operado com o resultado de y operado com z, isso vai dar o quê? Começo pelos parênteses, então esse é x operado com o quê? Y operado com z é sempre a segunda entrada, então fica x operado com z. X operado com z é a segunda entrada que dá z. Então, x operado com y operado com z é sempre igual a x operado com y operado com z. Para a segunda condição, eu quero saber o quê? Se essa operação asterisco admite elemento neutro, ou seja, se existe um e tal que x operado com i dá x, que é a mesma coisa que e operado com x, para todo x no meu conjunto R. Então vamos olhar separadamente esse lado da equação, depois o outro. Se eu faço x operado com e igual a x, o que é essa operação? Por definição da operação asterisco, x operado com e é e aí eu quero que isso seja igual a x. Mas isso teria que funcionar para qualquer x em R. Agora, o que está acontecendo aqui? Para cada valor de x que eu tenho, eu estou pegando um e diferente. O meu e está mudando à medida que o x muda. Então não existe elemento neutro para essa operação. Como esse lado aqui já falha, eu não preciso nem verificar o outro. Eu já posso dizer que esse conjunto não é grupo porque não existe um elemento satisfazendo essa condição. Então, a minha conclusão é o quê? Logo, R com essa operação asterisco não é grupo, pois se eu pego um x em R qualquer. O que a gente tem? Para todo e número real com e diferente do x, vai valer o que? X operado com e vai dar o e que é sempre diferente do próprio x. Então não existe nenhum número e diferente desse x, de modo que x operado com e dá x. Ou seja, a operação asterisco não possui elemento neutro. E aí, por não possuir elemento neutro, esse conjunto não é um grupo. Dois exemplos importantes de grupo para finalizar são os seguintes. Primeiro, eu vou denotar por K um dos conjuntos Z, Q, R ou C. Ou seja, o K pode ser qualquer um desses conjuntos sem nenhuma preferência. Eu posso pegar o K igual a Z, K igual a Q, R ou C, que o que a gente vai fazer vai funcionar. Eu vou denotar por M de índice R por S de K o que? O conjunto das matrizes formadas como A vai ser uma matriz que possui
R linhas por S colunas. E essa matriz vai pegar elementos aonde? Nesse conjunto K. Então as entradas dessa matriz estão nesse conjunto K, que novamente pode ser tanto Z, Q, R ou C. Então eu posso olhar aqui para o conjunto das matrizes de R linhas por S colunas no conjunto dos inteiros, ou no conjunto dos racionais, ou no conjunto dos reais, ou no conjunto dos complexos. Se eu pego a operação de soma de matrizes, esse conjunto sempre vai ser um grupo, e esse grupo é um grupo abeliano. Então o conjunto formado por todas as matrizes R por S, com entradas que podem ser números inteiros, racionais, reais ou complexos, qualquer um desses conjuntos, sempre vai ser um grupo abeliano. Isso é verdade porque a soma de matrizes é uma operação associativa. Existe um elemento neutro, que é a matriz nula, e para toda matriz ela vai ter um oposto. Basta multiplicar cada entrada dessa matriz A por menos 1. Então esse conjunto sempre é um grupo e é um grupo abeliano. Agora a gente vai usar esse conjunto aqui para definir um novo grupo da seguinte forma. Eu vou denotar também por K um dos conjuntos, só que aqui eu vou eliminar o conjunto dos inteiros. Então eu vou pegar K, o conjunto que pode ser os racionais, reais ou complexos, e eu vou denotar por GLN de K o quê? O conjunto de todas as matrizes A que pertencem a um conjunto dessa forma, mas aqui eu vou tomar esse R e esse S iguais entre si, iguais a um número n. Então eu vou pegar o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n com entradas no conjunto K, de modo que o determinante dessa matriz A dá sempre 1. E aí, se eu considero esse conjunto GLN com a operação de multiplicação de matrizes, isso sempre vai ser um grupo, e esse grupo não é abeliano, né? A gente sabe, né, que se eu multiplico duas matrizes A por B, isso em geral é diferente de B por A. Então, o conjunto formado por todas as matrizes que tem determinante 1, isso é um grupo na operação de multiplicação de matrizes, e esse grupo é sempre não comutativo. Bom, esse é um primeiro exemplo de um grupo não comutativo. A gente vai ver um outro também muito importante na próxima aula. Vamos ver agora, para encerrar, algumas propriedades básicas que decorrem diretamente da definição de grupo, que são as seguintes. Então, seja G um grupo, o que vai acontecer? O elemento neutro de G ele é único. Assim como no caso de anel, que o elemento neutro, a primeira operação do anel é único, aqui no caso de grupo também, o elemento neutro dessa operação é sempre único. Cada elemento de X admite um único inverso, e aí esse inverso sendo único, eu posso definir uma notação para ele. Então, se o y em G for tal que x operado com y dá o elemento neutro, que é a mesma coisa que y operado com x, a gente vai escrever então o que? Y igual a x a menos 1. Para significar o que? Esse y é a quantidade que eu preciso multiplicar no x para produzir como resposta o elemento neutro. Essa notação x a menos 1 em grupo não significa 1 sobre x. Vale sempre como exemplo um conjunto Zm. Se eu pego, por exemplo, Z5 menos o 0 barra, com a multiplicação, o que eu tenho? O inverso do 1 barra é o 3 barra. Por quê? Porque quando eu multiplico 2 barra por 3 barra, isso dá 6, e 6 no Z5 é sempre 1. Então, o x a menos 1 denota simplesmente a quantidade que eu preciso multiplicar no x para chegar no elemento neutro. E aí, o que acontece? Se eu pego dois elementos, x e y, quaisquer, no grupo G, o que vai acontecer com o inverso do elemento x operado com y? Esse elemento pertence a G, logo ele tem que ter um inverso, e o inverso de x operado com y é o quê? É o inverso do y operado com o inverso do x. Então, o inverso de um produto, ele troca a ordem, ele vira o produto dos inversos, mas na ordem trocada. Isso acontece por quê? Porque a gente não exige que essa operação seja comutativa. E aí essa propriedade aqui pode ser estendida para uma quantidade qualquer, n de elementos do grupo G, usando indução. Então, se eu pego elementos x1, x2, xn-1 e xn no grupo G, o que vai ser o inverso de um x1 operado com x2 operado com xn-1 operado com xn? Isso vai ser o produto dos inversos na ordem trocada. Então, eu vou começar com o inverso desse, operado com o inverso desse, por aí vai até chegar no inverso do x1. O inverso de x1 operado com x2 até um xn é o quê? É o inverso do xn operado com o inverso do xn-1 operado
operado com o inverso do xn-2, vou fazendo isso até chegar no inverso do x2 operado com o inverso do x1. E por fim, para qualquer x no conjunto G, o inverso do inverso é o próprio elemento x. Então essas quatro propriedades básicas elas são análogas das propriedades que a gente tinha no caso de anéis, mas aplicadas no contexto de grupo. Aqui, lembrando que como eu não exijo que essa operação seja comutativa, eu tenho essa diferença no inverso de um produto. Bom, então como é que a gente prova essas afirmações? Essa primeira e essa segunda afirmação, elas funcionam de forma análoga ao caso de anéis. Aqui, só tomando cuidado, eu preciso olhar sempre para o produto de x com y e de y com x, por não ter a comutatividade dessa operação. Então essa primeira e a segunda fica como exercício, bem como essa quarta propriedade eu vou deixar como exercício. Eu vou demonstrar essa propriedade aqui. Aqui, como uso indução, eu não vou fazer a demonstração e, de novo, a omissão dessa demonstração não vai ser prejudicial. Então, prova, afirmação I, 2i e 4 ficam como exercício. Eu vou provar, no caso, a 3. O que a propriedade 3 está dizendo? Ela está dizendo que o inverso desse produto x com y é o inverso do y operado com o inverso do x. Usando essa condição 2 aqui, que diz que o inverso de um elemento é único, eu vou provar a 3 fazendo o quê? Mostrando que ao operar esse elemento aqui de dentro com essa coisa aqui de fora, eu obtenho obrigatoriamente o elemento neutro. Então, sejam x e y no conjunto G. O que a gente tem? Se eu pego x operado com y e opero isso com o resultado de y a menos 1 operado com x a menos 1, isso fica o quê? A operação de um grupo é associativa, então eu posso organizar essa operação desses elementos dessa forma aqui e escrever x operado com y operado com y a menos 1 operado com x. Só que y operado com seu inverso é sempre o elemento neutro. Então isso fica o quê? X operado com o elemento neutro operado com x a menos 1. X operado com e é o próprio x, operado com x a menos 1, que é o inverso do x, isso sempre produz o e. Então se eu faço x operado com y operado com y a menos 1, operado com x a menos 1, eu obtenho um neutro. Aqui no caso de grupo, isso não é suficiente para garantir que esse elemento daqui é o inverso do que está aqui. Por quê? Porque para ser grupo, essa operação não precisa ser comutativa. Então eu preciso testar o outro lado da igualdade. Então eu tenho que fazer também y a menos 1 operado com x a menos 1, operado com x, operado com y. A gente usa associatividade para agrupar dessa forma aqui essa operação, e aí eu escrevo y a menos 1 operado com x a menos 1 operado com x operado com y. X a menos 1 operado com x é o elemento neutro, então isso aqui fica y a menos 1 operado com elemento neutro operado com y. Qualquer elemento operado com neutro é o próprio elemento, então isso fica y a menos 1 operado com y, que é sempre o e. Então, independente da ordem que eu faça essa operação, eu sempre obtenho o elemento neutro. Portanto, o inverso de x operado com y é quem? É o y a menos 1 operado com x a menos 1. Ou seja, o inverso de x operado com y é o inverso de y operado com o inverso do x, que era o que a gente queria. Então, sempre que a gente está lidando com grupo, a não ser que eu consiga demonstrar que essa operação do grupo é uma operação comutativa, a gente tem sempre que tomar cuidado se eu estou fazendo x operado com y ou y operado com x, porque isso pode dar diferença no resultado. Então, no caso de grupo, a gente tem essa simplificação que a gente diminui a quantidade de operações e também diminui a quantidade de propriedades que essa operação tem que satisfazer, mas eu perco algumas propriedades importantes, como é o caso da comutatividade. Então, sempre que estiver lidando com grupos, tem que tomar esse cuidado de olhar se essa operação que eu estou considerando é uma operação comutativa ou não. Bom, a aula de hoje se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai ver um exemplo muito importante de grupos, que é o chamado de grupo simétrico, que é um grupo também não comutativo e que ele vai aparecer com alguma frequência porque ele serve como exemplo para uma série de situações. Mas isso fica como assunto da nossa próxima aula.